fazendo não era certo. Ele viu que não era bom o trabalho que ele fazia. Ele falou: não, eu vou marcar um encontro com Jesus. Interessante irmãos, que quando você toma uma decisão, começa a aparecer dificuldades, começa a aparecer pessoas para orar contra a tua vida, começa a aparecer impedimentos, embaraços, começa a aparecer, irmãos, tudo para você não conseguir o seu objetivo. Mas Zaqueu tinha uma perseverança, que olha, não, eu vou conseguir. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amados, que um determinado dia Jesus, ele ia passando. Só que o trajeto de Jesus não era ali, irmão, passar em Jericó. Aleluia. O projeto de Jesus era passar em Jerusalém. Só que Jesus precisava, aleluia, mudar a história de Zaqueu. Aleluia. Jesus precisava mudar o trajeto ali, o que as pessoas pensavam, falavam de Zaqueu. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio caminhando. E Zaqueu, ele viu que não ia conseguir ver Jesus no chão. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele era um rapaz, um homem baixo. Então ele subiu numa árvore para conhecer Jesus. Aleluia. Zaqueu, o desejo de Zaqueu, irmão, era conhecer Jesus. O desejo de Zaqueu talvez não era dizer hoje que nós falamos aceitar Jesus, se converter, não. Ele queria, a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus chegava até Zaqueu, era um testemunho diferente. Aleluia. E o que eu digo para a igreja, irmão, nós temos que ter testemunho. Verdade. Temos que ter exemplo. A Bíblia diz que nós somos uma carta lida pela mão humana. Irmão, eu sei que nós somos pecadores, nós erramos, somos falhos. Mas nós precisamos dar um bom testemunho, principalmente para os ímpios. Hoje muitos não crentes, ímpios, falam assim: não, para me aceitar, me converter e ser igual fulano, eu não quero isso para mim. Que é isso, irmãos? É o testemunho de Jesus que nós deixamos de acompanhar, deixamos de seguir o testemunho, o exemplo de Jesus. Mas quando as pessoas olham para você e vejam: não, realmente, fulano de tal, não, a vida dele foi transformada, ele é uma nova criatura, uma nova pessoa. Isso aqui, irmãos, é acompanhar os testemunhos de Jesus. Aleluia. E Zaqueu, ele queria conhecer. O plano de Zaqueu era conhecer quem era Jesus, irmãos. E a Bíblia diz que chegou ali sob uma árvore, e Jesus vem caminhando com uma grande multidão. E quando ele chega debaixo daquela árvore, o caminho passava exatamente aonde Zaqueu estava subindo. E a Bíblia diz, amados, que quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Zaqueu não falou nada, irmão. Zaqueu ficou olhando. Talvez dentro de uma multidão, talvez Zaqueu, ele poderia não diferenciar quem era Jesus, porque a Bíblia diz que era uma multidão. E para quem não sabe, naquela época, irmãos, que Jesus andava na terra, era muito difícil de diferenciar uma pessoa da outra, homem, sexo masculino, porque o vestimento eram iguais, e até mesmo o visual, a maioria das pessoas eram barbudos, cabeludos, alguns. E era difícil. Prova é que Judas, ele fala assim: olha, aquele que eu beijar, abraçar e beijar é aquele. Ou seja, então as pessoas tinham dificuldade de conhecer quem era Jesus. Conheciam pelo testemunho, conheciam Jesus pelo comportamento, pelo que ele fazia na vida das pessoas. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus chega debaixo daquela árvore onde Zaqueu estava subindo, ele fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Aleluia. O projeto de Jesus, irmão, não era conhecer a casa de Zaqueu onde ele morava. O projeto de Jesus era transformar a vida de Zaqueu. Porque aquilo que você pensa para a sua vida, Jesus pensa além, irmão.
irmãos. Aquilo que você pensa para a sua vida, Jesus lhe pensa além. Aquilo que você quer para a sua vida, Jesus quer além do que você quer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Jesus não queria somente ver Zaqueu, não. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Mas só que quando acontece esse encontro, Zaqueu está aberto. Zaqueu está apto para receber o Espírito Santo do Senhor. Isso nos chama a atenção. Quando nós queremos algo, irmão, nós conseguimos, sabe por quê? Porque nós oramos, apresentamos na mão do Senhor, crendo que o Espírito Santo, Ele vai agir em nosso favor. E a Bíblia diz que Jesus queria transformar a história de Zaqueu, a vida de Zaqueu. Jesus não queria entrar, irmão, na porta, na casa de Zaqueu, não. Ele queria entrar na porta, no coração de Zaqueu e assim transformar ele. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Aí eu imagino assim, irmão, Jesus vai e se separa da multidão um pouquinho e começa a dialogar com Zaqueu. Agora imagine uma conversa de Jesus com você, irmãos. Imagine o que é você estar batendo um papo, né, irmãos, com Jesus, dando aquela conversada, aquela dialogada, mas como? É em oração. Aleluia. É lendo a palavra do Senhor. Lá Jesus me conversa face a face com Zaqueu, porque Jesus ele andava na terra. Hoje nós conseguimos falar com Jesus através de oração. Aleluia. Hoje você consegue ficar rosto a rosto com Jesus através da palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é o Espírito Santo dialogando com você.